Estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no início do capítulo 3, e no versículo 1, e diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Iniciando o capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai fazer alusão à causa de que ele, o apóstolo, ele é prisioneiro de Cristo. Essa epístola dos Efésios, Epístola aos Efésios, ela é considerada uma das epístolas da prisão, como Colossenses, Filipenses e a carta também a Filemon, que eu me lembro agora de cabeça, essas três, e mais Filemon. As epístolas da prisão. Então, Paulo aqui ele está prisioneiro em Roma, e ele está numa casa alugada, conforme tu pode ver no capítulo 28 de Atos. E ele está, conforme o 31, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. No 30 diz que Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Então, Paulo ele se encontra preso e, por ele ser cidadão romano, ele tem um certo tipo de privilégio. Ele tem um privilégio. Ele não está num cárcere, ele não está numa masmorra. Ele está preso e tem um soldado junto com ele. Isso ele vai falar no primeiro capítulo de Filipenses. Ele conta que ele está preso, mas o Evangelho não se encontra preso. E Paulo aproveita a oportunidade. Então, embora que ele esteja preso em Roma, ele continua ensinando e pregando sem impedimento algum. Então, Deus continua dando muita graça ao apóstolo Paulo. Ele continua pregando o reino de Deus e ele ensina com liberdade. Ele tem privilégio. Ele é cidadão romano de nascimento, embora que seja judeu. Ele está ensinando. Se crê na história e se ensina é que ele teve 2 prisões. Na primeira prisão, essa que aparece em Atos 28, ele vai ser solto. Ele vai ter mais alguma oportunidade de sair, visitar as igrejas, de pregar. Mas ele vai ser preso de novo. E aí ele vai ser executado. Ele, segundo a tradição, ele morre decapitado. Por volta de 66, 67 depois de Cristo. Há pouco tempo eu fiz um áudio e eu tenho que anotar as coisas para corrigir. Eu não sei se foi sobre Apocalipse ou até nesse áudio mesmo de Efésios. Pode ter sido até nesses áudios do estudo. E eu vou falando, e daqui a um pouco eu vi que eu falei 57 ou 58, que daria a morte de Pedro e de Paulo. E aí eu escutei o áudio e digo, vou corrigir. E me esqueci. E depois passou.
E aí eu segui fazendo outros áudios, e agora eu me lembrei de novo. Então, Paulo vai ter uma primeira prisão, ele é solto, e aí depois ele vai ser preso de novo quando começa uma perseguição contra a igreja forte do Império Romano, e aí ele vai ser morto, e Pedro também vai ser morto. Mas na primeira vez que ele está preso, ele tem liberdade, ele tem muita liberdade, e ele prega o Evangelho sem impedimento algum. E ele diz, por essa causa, que causa? Ele é o prisioneiro de Cristo. Então, Paulo ele expressa o que ele pensa sobre a igreja dos gentios. E a mensagem que ele traz à igreja dos gentios, essa é a causa dele estar preso. Era isso que despertava muito ódio nos judeus. Os judeus odiavam Paulo, pelo que Paulo pregava. Ele pregava igualdade entre gentios e judeus em Cristo. E que todas as ordenanças e as leis e as cerimônias não precisavam ser observadas pelos gentios. Então, os judeus, mesmo os irmãos judeus, eles já tinham ressalva quanto aos gentios serem salvos. Mas depois, eles queriam que, tudo bem, podem ser salvos, mas eles têm que guardar a lei, têm que se circuncidar, têm que guardar dias, têm que guardar sábado, têm que guardar as festas, têm que observar a cerimônia judaica. E aí Paulo já ensinava totalmente contrário. Paulo não aceitava. Ele pregava a liberdade em Cristo. E por isso ele foi preso em Jerusalém. Porque ele foi visto por alguns judeus, se não me falha a memória, da Ásia. E ele é visto no templo. E quando esses judeus da Ásia veem Paulo no templo em Jerusalém, eles fazem um alvoroço total. E eles começam a dizer, olha, esse é o homem que por todas as partes ensina contra o povo e contra a lei e contra esse lugar. E ele profanou o santo lugar. Então, os judeus da Ásia, porque da Ásia, de Éfeso, o evangelho chegou em toda a Ásia, os judeus odiavam Paulo, odiavam pelo que Paulo dizia. E isso era mal, não pegava bem. E por essa causa, o apóstolo Paulo ele vai ser preso, porque ele vai ser tirado do templo e ele vai ser morto pelos judeus. Mas ele é resgatado pelos romanos, pelo centurião romano. Então ele é resgatado porque toda Jerusalém está alvoroçada. Tu vai pegar isso no livro de Atos. E é por isso que eles se levantaram contra Paulo. Por aquilo que Paulo está falando, é um homem só, é um povo só, não tem mais distinção. Então, por essa causa, por essa mensagem, por essa pregação, Paulo diz, é por isso que eu estou preso. E Paulo é um preso romano, mas ele não diz, eu sou o preso de Roma. Não. Ele se declara prisioneiro de Jesus Cristo. É por isso, eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou aqui por Cristo. Cristo me tomou. Cristo me tomou na sua mão. E é Ele que governa a minha vida. Então, muitas vezes nós não temos essa visão do que acontece conosco.
Muitas vezes nós achamos que o que nos acontece é a fatalidade, é os problemas do mundo, é a situação. Mas quando a nossa vida está em Cristo, o que nós passamos é conforme o propósito de Cristo. É interessante as coisas. Eu fico pensando comigo quando eu escutei alguns. Eu não escuto muito, mas a gente sabe de certo tipo de louvor que sempre vai dar a saída, sempre vai ter a saída, sempre vai ter o socorro e pelo afeto vai vencer tudo e vai dar tudo certo. E fica tranquilo que já está um anjo saindo para te socorrer e tudo está legal. Fica tranquilo. Isso parece bom, isso aí nos anima, mas nem sempre as coisas são assim. Nem sempre as coisas vão ser assim. Muitas vezes nós precisamos estar na prova. Muitas vezes Deus está tratando conosco e não adianta alguém dizer assim, ó, agora tu vai sair da prova porque tu tá... Não, enquanto nós não aprendemos o que o Senhor nos quer ensinar, Ele vai nos deixar na prova. Então é fácil assim, não vai dar tudo certo, nem sempre dá tudo certo. Isso a gente precisa entender, nós precisamos como cristão. Então existe alguma coisa falsa, errada, porque nós temos que entender o que Deus está tratando conosco. Nós temos que aprender a nos sujeitar aos nossos fracassos, a nos sujeitar às nossas fraquezas, às nossas provações e às nossas desilusões. Por quê? Porque nesse ponto que Deus está tratando conosco. E faz mais de 1 ano e meio que eu iniciei a fazer áudio. Parece simples, quem escuta dizer, isso aí eu não vi na boa. Mas ninguém sabe a luta que eu passo. Cada vez esses áudios saem, tem que louvar a Deus e agradecer. Ninguém sabe o que cada um passa. A gente faz com luta, com dificuldade. Parece uma coisa simples, mas não é simples. Muitas vezes nós temos rodeado na nossa vida de fracasso. Aí tu olha, tu fracassou em muitas áreas da tua vida. Tu olha e tu fica abismado. Fracassei. E tu fica olhando para Cristo, porque tu permitiu que eu fracassasse nessa área. Muitas vezes é na educação do filho, nas educação, ou no casamento, ou no trabalho. Quando eu trabalhava, nós tínhamos, no meu trabalho, na minha profissão, nós tínhamos muitos dizeres que eram adágios, já virava rotina, se dizer. E aí se dizia sempre, nem o sucesso na vida vale o fracasso no lar. E nenhum sucesso que se consiga profissional no mundo compensa o fracasso dentro de casa, como chefe da casa, como marido, como pai, como homem do lar. Mas é onde mais nós vemos nossos fracassos e as nossas fraquezas. Nós não somos o pai que nós queríamos ser, nós não somos o esposo que nós queríamos ser, nós não somos o chefe da casa que nós queríamos ser. Isso nos frustra, isso nos arrebenta, isso nos machuca, nos traz sofrimento à nossa vida. E aí, não vai dar tudo certo, nem tudo vai dar certo. Deus está tratando conosco e a gente não tem como explicar. E Deus está tratando, mas agora vai dar certo, sai e levanta a cabeça e dá um glória. E não vai adiantar, pelo menos biblicamente não adianta. Então é uma coisa, eu analiso as coisas e tem coisas que para mim não fecha. O apóstolo Paulo, se tu analisar, acompanha a vida dele, é sofrimento, é perseguição. E ninguém está pregando, Cristo é só sofrer. Não, dentro ele tem alegria, ele tem gozo do Espírito, mas por fora é combate.
E ele perdeu a cabeça por Cristo. E aí dizer, poxa, olha a recompensa desse homem de Deus. Olha a recompensa que Deus deu para ele por todo o trabalho. Ele perdeu a cabeça por Cristo, foi decapitado. Ninguém quer isso. Se for assim, Senhor, me deixa de fora. Se tu vê Pedro foi crucificado. E eu tenho uma anotação sobre os discípulos ali, eu tenho 6 ou 7 discípulos que foram martirizados. Segundo a história se conta que Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele foi jogado de cima do pináculo do templo. De cima, jogado lá de cima no chão, ele é morto a paulada. Aí diz assim, essa é a recompensa de servir a Cristo. E por que Cristo permitiu? Aí nós vemos Daniel na cova dos leões e Daniel não morre. Aí nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo e não acontece nada. Mas só que também tu tem que ver que tem outros que morreram. Diz que Isaías foi cerrado ao meio. E quase todos os profetas foram mortos. Muitos justos foram mortos apedrejados. Então nem sempre vai dar certo. Agora, aos olhos de Deus vai sair tudo bem. Então é isso que muitas vezes a gente não tem a compreensão. Existe ao meu ver, na minha visão, e eu posso estar totalmente equivocado, existe uma falsa impressão de que tudo vai dar certo na maneira de ver do homem, do mundo. E não é, vai tudo dar certo da maneira como Cristo vê, como o nosso amado Senhor Jesus Cristo vê. Mas não da maneira como o mundo pensa que dá certo. Então, às vezes, tu vai ter desilusão, tu vai ter fracassos e Cristo vai trabalhar nos teus fracassos. E aí, não, vai dar tudo certo porque a gente orou, vai dar tudo certo. E não é assim. E tem coisas que são profundas, nós vamos entrar em coisas profundas aqui que eu estou já antevendo aqui quando nós entrarmos no capítulo 5, sobre o casamento, os deveres do casamento. A partir de 22 eu tenho meditado sobre isso, porque hoje, segundo se pesquisa e se ouve, dentro da igreja tem tanto divórcio como no mundo. É normal. Vira uma coisa natural. Então, as coisas nem sempre dão certo e se divorciam na igreja. E a gente vai dizer, não pode. Deus não aprova. Mas tem momentos e tem situações que não existe outra saída. Não tem como seguir uma coisa que já é complicado. Então a gente sabe que muitas vezes vai acontecer e tem acontecido com normalidade divórcio no meio da igreja. Isso se tornou uma coisa corriqueira. E a gente sabe que em alguns casos não tem outra saída. Mas o que eu quero colocar é que existe uma mentalidade que tudo vai dar certo. Não, tudo vai dar certo aos olhos de Deus, aquele que está no controle. Paulo morreu decapitado, as coisas fugiram do controle de Deus. Não, Deus estava sabendo. E é isso que tu precisa entender. Agora, nós temos que entender que nós somos falhos e que Deus trabalha nos nossos fracassos, nas nossas decepções. Muitas vezes nós esperamos e não acontece. Eu canso de colocar muitas vezes assim, você dizer, não, tem que orar. Se fosse por orar, eu já tinha toda a minha solução. Se fosse dizer que por falta de oração, eu já tinha a solução para toda a minha vida, para todos os meus filhos, para toda a minha família, estava no outro lado do rio, mas não é falta de oração. Porque é fácil dizer, não, tem que orar. Não, é necessário orar, claro que é. Mas nós vamos ter que se sujeitar ao que Cristo está fazendo na nossa vida. Então Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Estou aqui por Cristo. Por causa de Cristo, por essa causa. E não sou o prisioneiro de Roma, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Por vós, os gentios. Então Paulo podia desistir de tudo.
Ele podia dizer, não, vamos aceitar o que os judeus estão querendo e aí eu não vou me dar mal. Mas ele continua, e aí existe um problema. Nós precisamos ser dirigidos por princípios internos. Nós temos que ter princípios bíblicos que regem a nossa vida e não ser levado pela circunstância externa. A circunstância externa não pode alterar o nosso comportamento. Não, conforme o vento toca, a gente decide. Não, nós temos que ser pessoas de princípio. Então, Paulo, se tu pegar no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 11 diz: eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, Paulo diz, olha, se eu prego ainda a circuncisão, que todo mundo tem que ser circuncidado, eu não estava sendo perseguido por ninguém. Se eu ainda pregasse a lei para os gentios, eu estava na boa com todo mundo. Eu era recebido em Jerusalém como grande, mas eu estou sendo perseguido. E aí não tinha escândalo na cruz nenhuma, não, está tudo legal, não, mas na cruz de Cristo você quebrou a lei, você quebrou a lei dos mandamentos, você quebrou tudo, como nós lemos. E ele, na sua carne, no versículo 15 do 2, ele na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Então, Paulo, só se eu pregasse a circuncisão, pregasse que os gentios deviam guardar a lei, eu não estava sendo perseguido por ninguém, os judeus iam me aplaudir. E não tinha escândalo, na cruz está tudo legal, mas eu preguei tudo ao contrário, conforme o que Cristo me deu. Então, por causa de vocês, por vocês, gente, eu não me dobrei. Eu não me dobrei. A circunstância externa não me fez eu mudar. Então, nós precisamos sermos bíblicos e sermos homens de princípios. Então, o que nos acontece na realidade é que nós adaptamos as coisas e a circunstância, conforme eu vou me dar bem, eu ajo ou procedo conforme a circunstância e conforme a minha vantagem. Então, eu vou dar a minha opinião, mas se a minha opinião me trouxer perda ou eu não for beneficiado, eu já mudo de opinião. Então, é quase como política. É conforme a gente vai ganhar mais. Então, nós sempre vamos tomar decisões baseadas em duas premissas: princípios internos ou circunstâncias externas. Agora, princípios internos não vão mudar, as circunstâncias externas mudam toda hora. E nós não podemos deixar levar pela volta, nós temos que ser pessoas de princípios. Então Paulo não podia se deixar, não, tá pesado o ambiente, vamos mudar um pouquinho, de repente muda a mensagem, vamos adequar para que todo mundo esteja contente, mas não, ele seguiu, e por vós, gentios, eu estou preso. Agora ele podia mudar? Podia. Podia aceitar? Podia. Vamos fazer ajeitar que todo mundo fique legal, que todo mundo goste. Só que ele está, por causa do Evangelho, ele está preso. E ele fala a esses gentios em Éfeso, se eles têm ouvido, se é que eles têm ouvido o que tem acontecido, essa dispensação de graça, e graça sempre é favor imerecido de Deus, que para convosco me foi dada. Então Paulo diz, olha assim, essa graça, dispensação de graça que Deus me deu para com vocês. Então Paulo ele vai se declarar o apóstolo aos gentios por Cristo.
Então ele diz, olha, eu recebi essa graça, essa dispensação de graça. Então, quebrar a inimizade, desfazer essa lei dos mandamentos e todos estarem um em Cristo. E é Cristo. E pronto. Só que isso gerou ódio. Para os gentios foi festa. Alegria, mas para os judeus isso gerou ódio interno. Gerou muita ressentimento, muita mágoa com o apóstolo Paulo. E ele vai falar no versículo 3 sobre esse mistério manifestado pela revelação. Então, Paulo, ele diz assim, ó, era um mistério isso. Ninguém tinha noção do que ia acontecer. E eu tenho que falar no outro áudio, nem a igreja em Jerusalém tinha noção. Porque se tornou uma igreja restrita a judeus. Mas ele assim, esse mistério manifestado pela revelação me foi manifestado. E ele diz, olha, como antes eu escrevi, ele falou no capítulo 2, ele disse, olha, vocês vão entender, se vocês lerem, vocês vão poder perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o que eu tenho de entendimento, o que eu tenho de revelação. E aí entra aquela passagem no primeiro capítulo, no verso 17, que ele diz, olha, que Deus dê no seu conhecimento, espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então, Paulo, ele diz, olha, esse mistério me foi revelado, esse mistério. Como eu estou escrevendo, se vocês lerem, vocês vão poder perceber a compreensão que eu tenho, a minha visão, e é que eu creio. Isso é o que eu creio. E a gente tem que ser fiel ao que nós cremos. É complicado a gente chegar, quem sabe, nós não vamos ser legal e politicamente correto com as pessoas quando nós dissemos o que nós cremos. Não é legal. Talvez dizer, não, tá bom, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, mas ele Paulo diz, ó, se vocês lerem, vocês vão compreender, vocês podem perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Era um mistério. E eu gosto de dizer mistério é uma coisa que é algo que não se tem a compreensão. É um mistério de Cristo, é algo que precisa ser revelado. E Paulo diz, olha, me foi manifestado por revelação. E noutros tempos, noutros séculos, no passado, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado. Então, houve um tempo em que ninguém compreendia, em que ninguém sabia, mas agora o Espírito de Deus está trazendo essa revelação aos seus santos apóstolos profetas. E aí o que é? Paulo vai dizer, saber o que os gentios são coerdeiros de um mesmo e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, ter noção, compreender o mistério de Cristo. Paulo diz, olha, no outro tempo, ninguém entendia. Não foi manifestado e Deus deixou isso oculto e ninguém compreendeu. Mas agora o Espírito de Deus está revelando a todos, ele está dando a compreensão aos seus santos apóstolos e aos profetas, que é desse jeito, que os gentios são coerdeiros, quer dizer, herdeiros juntos. E eles fazem parte do mesmo corpo, não há distinção. Isso provoca ódio, provocou, como eu disse já, ressentimento e mágoa. E além de eles serem coerdeiros do mesmo corpo, eles são participantes da promessa, antes não eram. A promessa era restrita a Israel. E agora eles em Cristo. E aí a palavrinha-chave, a palavra-chave de Efésios é em Cristo. Sempre em Cristo, pelo Evangelho. Então Paulo, ele está definindo a igreja em Éfeso
a visão que ele teve de Cristo. E não foi todos que tiveram essa visão, mas todos começaram a compreender quando Paulo começou a manifestar. A igreja em Jerusalém, no capítulo 15, tu vai entender quando houve a Assembleia, eles compreenderam. Compreenderam o que Deus estava fazendo. Muitas vezes nós não temos a compreensão exata. Agora Paulo está sendo fiel ao que ele crê, e ele está preso pelo que ele crê. E muitas vezes a gente não quer essa situação. Muitas vezes a gente muda de opinião por causa da consequência da nossa fé. Não vai pegar bem, de repente tu não vai... Muitos amigos vão te deixar, muitos vão te abandonar, não é legal a tua posição. Agora, o que eu preciso saber, a minha posição é bíblica, pelo que eu estou me dirigindo. Existem muitas coisas que eu analiso, e eu fico analisando porque eu tenho tempo. Muitos dizeres cristãos que se propaga, que parece que tem grande sabedoria, e para mim são imbecilidades. Eu vou colocar isso aí em alguns áudios para não me tornar pesado, mas eu vou dizer o que eu creio. Eu vou tomar posição no que eu penso. Às vezes nós estamos equivocados, e aí a gente tem que ter humildade e se sujeitar, como eu disse no início, a gente tem que se sujeitar aos nossos fracassos. Se eu olhar para a minha vida, eu vou ver muitos fracassos. Às vezes eu tenho que pedir perdão aos meus filhos pelo pai que eu fui para eles, que não foi o pai que eu queria ter sido. E aí eu posso colocar um milhão de desculpas no meu trabalho, e eu tinha muita coisa, e a minha profissão, e eu tinha... Não, mas eu vejo os meus erros, e aí eu tenho que conviver com meus fracassos como pai, como esposo, como homem, como servo de Deus. E Deus trata comigo. Isso me quebra. Me quebra não ser o homem que eu quero ser. Mas Deus está tratando, e não é só tudo glória, só tudo glória. E eu gosto de dizer, um cristão, ele vai ocupar 3 posições. Ele está na vida dele, ou ele está entrando na prova, ou ele está no meio da prova, ou ele está saindo da prova. Essa é a vida do cristão. Ele está saindo, está entrando, está no meio da prova, mas essa é a vida dele. É difícil tu estar atirado para trás. Então, eu espero que tu tenha a compreensão do mistério de Cristo. E que nem sempre as coisas saem como a gente quer. Tem muita coisa que não é bíblico, e a gente vai procurando, estudando. Se nós conseguir, se Deus der graça de estudar a carta aos Efésios, a gente vai ler. Se Deus der condição de ler outra, a gente vai ler. Tem coisas que eu achava que eu não ia nem iniciar, mas eu dou graças a Deus que Deus me deu a graça. Tem no canal os áudios de toda a Bíblia nesse canal. Não é um canal que eu administro, eu não sou administrador. Eu só faço os áudios, eu não administro nada, eu nem sei mexer nisso. Mas eu dei graças a Deus quando terminei, que eu achei que não ia nem dar 2 passos. No estudo de Apocalipse, eu já estou no capítulo 20, acabei o 20. Falta 2 capítulos, 72 áudios eu já fiz, eu acho que devo terminar em 80 áudios. Eu não sabia que ia conseguir, e eu louvo a Deus. Agora entramos na carta aos Efésios. Se Deus permitir que nós cheguemos ao final, vamos seguir, mas é dependência diária, não tá tudo legal, tudo certo, perninha para cima, tá tudo bom, não, é abaixo do mau tempo, é com luta, é chorando, é orando dia e noite, clamando. Então é uma visão diferente, mas que Deus nos dê graça, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Pai, nós te damos graça e nos ajuda a compreender os mistérios de Cristo. Esse mistério que Paulo entendeu por revelação, foi manifestado por uma revelação. Algo que esteve oculto. Senhor, muitas coisas estão ocultas à nossa vista. Mas tu prometeu a Jeremias, clama e eu vou te responder. Vou te mostrar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quantas coisas nós não sabemos. Nós pedimos, nos ensine em nome de Jesus.